parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas e trazer soluções? Criatividade não é sobre arte, design, publicidade, marketing, não. Se você trabalha em algum lugar, e principalmente na indústria, criatividade é para você. E é por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para falar um pouco e desmistificar criatividade dentro da indústria, inclusive. Então, eu sou o Fernando, CEO da Agência Lab, uma agência de marketing full service. Atendo indústrias há mais de 23 anos, não só indústrias, como os vários setores, mas sou apaixonado pela indústria. E eu queria aqui agradecer muito aos meus parceiros, a FIENG, principalmente, porque nos permitiu lançar esse podcast aqui no Imersão Indústria. Ao P7, a Fornexus, que é a produtora, ao Grupo Partners, grupo ao qual a Lab faz parte, e a Corp, nossa parceira de assessoria de imprensa. E vamos lá, eu estou aqui hoje com a Camila Schott. Energia renovável no Brasil deixou de ser uma promessa e virou realidade. Mas como tornar isso acessível ao brasileiro comum? Como fazer com que indústrias pesadas migrem para essa energia limpa, né? Sem perder competitividade? Como comunicar uma revolução técnica de forma que as pessoas entendam, desejam e façam? Camila lidera o marketing comercial de um dos maiores ecossistemas de soluções energéticas do país e está reinventando a forma como pensamos, consumimos e nos relacionamos com a energia. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Prazer estar aqui com você. Vamos começar com pergunta e já falando de democratização. Com a abertura de mercado ganhando força, como é que a Reenergiza está transformando o papel do marketing para ampliar o acesso ao consumidor? Como é que vocês estão trabalhando esse desafio aí tremendo, né? Fernando, olha, o desafio não é pequeno, porque o setor elétrico, o setor de energia, ele é muito complexo. Ele tem complexidades naturais do processo da geração, da transmissão, da distribuição, mas não é o papel do consumidor entender isso, né? É o nosso papel fazer com que ele entenda. Você, quando compra o seu pacote de dados, você não precisa entender o que está por trás disso. Quando eu compro o meu pacote de streaming, ali, minhas plataformas de streaming, a gente não sabe absolutamente nada sobre o que é feito para aquele produto, para aquele serviço chegar através da gente. Então, acho que esse é o grande papel do marketing hoje no setor elétrico, é ser capaz de descomplicar o produto que está sendo vendido e o produto que está sendo comprado pelos clientes, né? E alguns deles, Fernando, tem características muito, muito interessantes. Por exemplo, a gente tem um produto que é economia de energia. É assim, eu te ofereço uma redução de custo na sua conta de luz. A quantidade de vezes que eu já conversei com um cliente assim, mas isso é pegadinha? Como é que você tá? O que tá acontecendo? É sério isso? Isso não existe. Por que você tá me dando esse desconto? Então não é um negócio simples. É claro, existe uma engenharia financeira por trás do produto que permita que a gente reduza o custo do cliente, ao mesmo tempo que a gente também consegue trazer retorno para os nossos ativos. Mas eu acho que esse é o grande papel do marketing, é ajudar a descomplicar isso para os nossos clientes. Não só descomplicar, mas como fazer com que ele entenda que é real, que é para ele, né? E aí, então, aproveitando, explica um pouquinho sobre a energia compartilhada, né? Vocês têm um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, né? Sim. Fala mais sobre isso para mim. Nós temos hoje 440 megapico de capacidade instalada. Para quem não entende a dimensão, eu vou dizer o seguinte, é o equivalente a mais ou menos 300 maracanãs em fazendas solares espalhados em 9 estados do Brasil. E a gente tem uma presença muito relevante aqui no estado de Minas. E é um modelo de negócio que a gente... uma parte importante da nossa estratégia, porque ele é a democratização do acesso à energia renovável, Fernando. Porque se você é um pequeno consumidor, se você é um consumidor muito grande, se você tem capital, tem dinheiro para fazer investimento ou não tem, existe um modelo de negócio para você
que te permita acessar essa energia que é mais limpa, que é mais competitiva, que é renovável, que faz parte desse processo de transição energética. Então, por exemplo, na Reenergiza, a gente tem um produto que é a energia solar compartilhada, que é esse que eu comentei com você, que a gente oferece um desconto na sua conta de luz. Isso acontece porque você adere a um consórcio. Neste consórcio, por trás dele, existe uma fazenda solar, uma fazenda de geração solar, que a Reenergiza investiu nela e que você vira associado dessa energia e recebe uma cota de geração dessa fazenda solar. Então, por que a gente acha que é super democratizado? Primeiro, porque você constrói essas usinas próximo do ponto de consumo, então ela está ali, perto da carga. Segundo, porque nesse modelo não precisa de investimento. Então, você não precisa pegar empréstimo no banco, não precisa pegar financiamento, não precisa gastar ali a sua poupança para conseguir acessar essa energia. Você não precisa fazer operação nem a manutenção, porque painel solar é uma coisa que as pessoas esquecem, mas cair pó em cima, não limpar, a quantidade de geração vai diminuir. E é um processo que a Reenergiza faz tudo isso e entrega o crédito para o cliente. Então, a gente entende que é um modelo super importante na democratização do acesso às fontes renováveis no Brasil. E como que vocês equilibram, né? A gente que é de mercado e de marketing, a gente pensa sempre em agregar valor para a empresa, vender mais, lógico, mas com margem, né? E aí como é que vocês equilibram? Pessoa física, pessoa jurídica? Sim, são duas abordagens muito distintas e acho que parte do olhar no cliente, né? Quando você olha para a indústria, e a grande indústria particularmente, ela já pode escolher o fornecedor de energia dela há muitos anos. Há pelo menos uns 20, 25 anos ela já pode escolher. Então ela pode escolher o fornecedor A, B ou C, ela pode escolher a fonte eólica, ela pode escolher a fonte solar, a hidrelétrica, sempre teve esse poder de escolha e é um cliente que o custo da energia é muito importante. Então esse é um cliente que entende disso, ele tem uma equipe para isso, ele vai a fundo e aí os nossos produtos a nossa abordagem é uma abordagem mais do que consultiva até, ela é de parceria, porque você constrói a solução com o cliente, tem uma interlocução única. Já o cliente de menor porte, ele não tem estrutura e não tem como dar foco para a otimização do custo de energia dele. E aí a Reenergiza tem um processo consultivo, tem um produto mais padronizado, é uma abordagem um pouco mais massificada. Então é olhar para o cliente, para a característica que ele tem, definir qual que vai ser a abordagem de comunicação que a gente vai fazer e, claro, com um produto que seja aderente para cada um deles. Mas a indústria já muito acostumada com isso e os pequenos consumidores ao longo dos últimos anos tendo acesso a esse tipo de solução. Aproveitando para puxar aqui para a indústria, né? Setores como aço, cimento, mineração são gigantes energéticos, né? Eles conseguem se adaptar a uma matriz mais limpa, assim, mantendo competitividade? Você acha que isso é viável? É viável e a gente tem uma vantagem competitiva importante no Brasil em relação a isso, sobretudo para as grandes indústrias exportadoras, né? A nossa matriz elétrica, ela já é uma das mais renováveis do mundo. A gente já tem uma participação enorme de eólica, de solar, de hidrelétrica, agora a geração solar compartilhada, distribuída, vem aumentando. Então, sob o ponto de vista de sustentabilidade, já é uma matriz bastante sustentável e, portanto, acessível para essa grande indústria. Além disso, a gente teve nos últimos anos uma trajetória de redução do custo dessas fontes, né, que naturalmente acaba sendo repassado para o preço da energia, então isso também é importante aí para a grande indústria, mas existem também os desafios, né, Fernanda? A nossa matriz, por exemplo, ela depende muito da quantidade de chuva que a gente tem no ano. Então, se chove muito, o preço cai, se chove pouco, o preço sobe, e quanto mais renováveis você tem na matriz, eólicas e solares, por exemplo, mais o preço varia. Então, ao longo do tempo, pode haver uma flutuação de preço que acaba gerando um pouco mais de dificuldade, mas, sob o ponto de vista estrutural, é um país que oferece alternativa de fontes renováveis de maneira massificada e os grandes consumidores, se bem que agora até está mudando um pouco, podem investir na sua própria geração também. Então, acho que isso acaba trazendo bastante oportunidade, né? Bacana. Vamos trazer para Minas. Como é que vocês estão em Minas? Como é que está o mercado de Minas para energia? Olha, Minas é um estado que o Grupo Energisa tem uma relação quase que umbilical,
porque o grupo foi fundado na zona da Mata Mineira, em Cataguases, há 120 anos atrás. Continua sendo a nossa sede histórica. Eu, quando entrei no grupo, no terceiro dia que eu estava lá, eu já fui para Cataguases conhecer a história, a relevância da região para o grupo. Então, é um estado muito importante. Aí, para a Reenergiza, assim, para você ter uma ideia, nós temos geração distribuída em 9 estados. A gente tem quase 40% disso, quase metade disso só no estado de Minas Gerais. Então, são 63 usinas e 191 megapico de capacidade instalada aqui. Um investimento muito grande que a gente fez, porque acredita no estado, porque é um estado que tem um potencial também solar muito relevante, tem uma economia diversificada, pujante, então é um mercado bastante interessante que a gente entende que merece aqui a nossa atenção e, de fato, é o que recebe a nossa maior parcela de investimento aí da Reenergiza aqui no estado de Minas Gerais. Legal. Muito bom. Minas eu sou apaixonado por Minas, sou mineiro e levo Minas pelo Brasil, né? E agora mudando um pouquinho e falando da nossa área. Você está no marketing há pouco tempo, você estava me contando, grandes desafios, a gente comentou no início. Eu tenho um pensamento que eu acredito que toda empresa deve criar uma mensagem emocional para o cliente. Eu chamo de Brand Emotional Essence, que é a mensagem emocional mesmo da marca, né? Grandes marcas têm grandes mensagens. E numa commodity como a energia, né? Como é que você traz isso? Assim? Como é que você traz a emoção que não seja só financeira, né? Você vai ganhar um desconto, né? Porque eu acho que tem que ser mais, né? O que vocês fazem? Esse desafio, como é que você está lidando com isso? Assim? Olha, assim, embora a energia seja essa coisa dura, talvez intangível, né? E eu tenho um background, minha formação quase que toda é nessa área, ela também é, assim, é um bem essencial, né? É um serviço essencial. Então, não é tão difícil você fazer esse tipo de conexão. Para a gente é um tripé, praticamente, né? Assim, é tranquilidade, pertencimento e orgulho. A tranquilidade de saber quanto você vai pagar, né? Isso é importante, e que a energia vai estar lá para você, e que ela vai estar lá para você. O pertencimento, né, de fazer parte, por exemplo, de um consórcio solar, aquilo não é só um elétron que está chegando na sua casa, né? E o orgulho de estar fazendo parte de um processo de transição energética. O Brasil, ele é líder nesse processo, e cada vez que você participa de um consórcio solar como esse, você está ajudando a financiar isso de certa forma, está fazendo parte. Então, a gente tem se ancorado nesse tripé aqui para a gente criar as nossas narrativas e a jornada do cliente. Muito bom, gostei muito. E eu acho que uma veia forte é essa tranquilidade, né? A gente passou por muitos problemas, né, na área. Já tem um tempo que a gente não tem o apagão, essas coisas assim. Mas eu acho que é por isso também, né? Essa diversificação de energias, né? Eu acho que possibilitou isso, né, que você falou. Futuro, vamos falar de futuro. Para onde você acha que o setor de soluções energéticas caminha, assim, para os próximos 10 anos? O que vem por aí? Olha, tem um movimento forte que já está acontecendo que é muito interessante. Eu falei um pouco sobre ele no começo e a tendência é dele se intensificar, que é o da descentralização. A gente teve um movimento massivo de descentralização na geração, com a geração distribuída. Assim, a gente... em 7 anos saiu de 0 para 32 megawatt-pico, numa matriz assim, que já estava muito dominada por outras fontes, foi um crescimento muito acelerado, mas há uma tendência de isso continuar, então é o consumidor investindo na sua própria geração, ou fazendo parte de um consórcio, é o consumidor eletrificando um pouco mais a sua vida, né? Então, por exemplo, o fenômeno dos carros elétricos, isso é um movimento de eletrificação. E agora a gente está vendo um movimento mais recente também da entrada de baterias, inicialmente. Em larga escala, são baterias maiores, né? Não é para ter dentro de casa ainda, mas a indústria já começa a ter esse tipo de case, porque é o encaixe perfeito do momento que, assim, você está gerando, enquanto você está gerando... se tiver excesso de geração, você armazena isso na sua bateria. Quando o sol se põe, esse excesso de geração
diminui, você descarrega a sua bateria. E ainda tem um fenômeno adicional que eu acho particularmente interessante, que é o próprio carro, não deixa de ser uma bateria ambulante, né? Então, acho que os próximos 10 anos é um movimento de ampliação dessa descentralização que a gente já vem observando no setor. E aí, a gente tem que aprender, e é o desafio de operar esses sistemas descentralizados. Né? Nós temos aqui Operar e integrar. Operar e integrar, exatamente. Então, o desafio do armazenamento. Exato. Que você tá falando, acho que é gigante. Muito bom. Para a gente ir para os minutos finais, queria que você deixasse aí. Provavelmente você foi líder de várias áreas, e aí chegou como líder de marketing comercial, que é, para mim, mais próximo da minha realidade, e um desafio enorme, né? E muita gente junta isso, né? Marketing comercial. Eu acho bom, tem cargos de receita agora, né? Mas deixa um recado para os líderes das indústrias que a gente está conversando no dia a dia, que é nosso público. Olha, Fernando, eu acho que cada vez mais as transformações acontecem, talvez com mais frequência e com mais velocidade do que o que a gente está acostumado ou que os livros-textos trouxeram para a gente na época da faculdade dos nossos pais. Então, assim, acho que num contexto de transformação, por exemplo, como esse que passa o setor elétrico, e tenho certeza que outros setores devem passar também, que eu diria que com base na minha experiência não gasta energia lutando contra, né? Gasta energia procurando um ângulo de adaptação que vai fazer com que você consiga gerar valor para o cliente nesse cenário de transformação e valor para o acionista. Né? Porque se ela vai acontecer, como é que você se posiciona para tirar o melhor benefício desse processo que está acontecendo? E agora, é claro, né? Assim, o processo de transformação, não necessariamente a gente sabe onde é que ele vai dar, qual que é o final dele, mas isso não quer dizer que a gente não tem que saber onde a gente quer chegar. E aí, traçar um norte e definir uma estratégia para tornar o negócio resiliente mesmo nesse ambiente de certeza, porque tem uma série de variáveis que a gente não controla, mas que dá para ir protegendo o negócio a partir de uma boa estratégia e de uma capacidade de adaptabilidade. Ou seja, né, ter foco, ser criativo para se adaptar. Exatamente. Conseguir se adaptar com as grandes mudanças, né? E ser resiliente, foi o que ela falou, que eu acredito muito, e principalmente essa nova geração tem pouca resiliência. Eu acho que tem que esperar o tempo vem para todo mundo, e coisas só acontecem com o tempo, né? A gente não cresce da água para o vinho. Para finalizar, então, fala um pouquinho como é que seus contatos, os contatos da Reenergiza, como é que quem se interessou até por redução no preço, né? No valor ali que se paga de eletricidade. Conta para a gente esses contatos, onde que a gente encontra a Reenergiza, e você também, suas redes sociais. Maravilha. Bom, quem quiser saber mais sobre a Reenergiza e as soluções que a gente tem, que são soluções de apoio na transição energética combinada com ganho de competitividade, é só visitar o nosso site, é o www.reenergiza.com.br. Lá você vai ter acesso direto aos nossos executivos de vendas, vai conhecer nossos produtos, tem produtos para diferentes segmentos, tem produto para grande indústria, tem produto para indústria menor, tem produto para residência, tem oportunidade ali para todos os segmentos, então fica aí o registro do site. Joia, muito obrigado. Vamos fechar por aqui. Esse podcast, Indústria Criativa, é para trazer um pouco de insight sobre como ser um líder criativo, e é o que a gente viu aqui. Então, muito obrigado. Até a próxima.